Estamos de volta com a série especial sobre os senadores e senadoras eleitos em 2010. Está aqui conosco o senador Eduardo Braga, que foi governador do estado do Amazonas. O senador tem um mandato até 2019. Senador, vamos continuar a nossa conversa. Eu queria um pouquinho que o senhor traçasse um perfil social do estado do Amazonas, porque é um estado que não tem tanta densidade demográfica como outros estados do Brasil, São Paulo, Bahia, Pernambuco, mas é um estado que também vive alguns problemas sociais parecidos com de outros estados. Queria que o senhor traçasse um pouco esse perfil social. Bem, o Amazonas é o maior estado brasileiro em área territorial. 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Para você que me assiste, é como se você pudesse pegar 3 vezes o tamanho da França, o tamanho do estado do Amazonas. Nós temos aproximadamente 4 milhões de brasileiros que vivem no Amazonas. Desses 4 milhões de brasileiros, em torno de 50% vivem na capital e os outros 50% espalhados nesse 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Portanto, é uma densidade demográfica de pouco menos de um habitante e meio por quilômetro quadrado, o que é muito pouco, mas que acaba fazendo com que os desafios para atender 2 milhões de brasileiros que vivem nesse que é o maior patrimônio do nosso povo, a floresta amazônica, e o Amazonas é um estado que detém 98% da sua floresta ainda intacta, graças ao projeto Zona Franca de Manaus, contém entre esses 2 milhões de habitantes uma outra peculiaridade e uma questão muito específica, a maior população indígena brasileira. Entre esses 2 milhões de brasileiros que vivem no interior do Amazonas, estão 68 etnias de tribos indígenas, mostrando a maior etnodiversidade brasileira no estado do Amazonas. Isso causa, por um lado, um orgulho muito grande para o nosso povo, porque retrata o berço da nossa civilização, o berço da nossa cultura, do nosso conhecimento tradicional sobre a floresta, mas, por outro lado, cria dicotomias e desigualdades intrarregionais extremamente elevadas. Manaus é responsável por aproximadamente 2% do PIB brasileiro. É o 4º PIB per capita do Brasil, é a cidade de Manaus. Portanto, os 2 milhões de habitantes que vivem na cidade de Manaus vivem numa metrópole dinâmica, com uma economia dinâmica, com um PIB per capita altíssimo, com uma renda per capita altíssima, com um polo industrial vigoroso. E a poucos minutos de Manaus é possível encontrar uma comunidade que ainda não tem luz 24 horas, que ainda não entrou sequer no século XIX. O que marca a virada do século XVIII para o século XIX é exatamente a Revolução Industrial e a chegada da energia elétrica. Nós ainda temos mais de 4.000 comunidades no estado do Amazonas em regime de isolamento do sistema elétrico e sem luz 24 horas, mesmo com o programa Luz para Todos. Nosso estado não tem miséria, o nosso estado tem pobreza que precisa ser enfrentada, mas pobrezas de arranjos produtivos, porque Deus foi generoso com riqueza de recursos humanos, aliás, de recursos naturais. Os recursos humanos precisam ser formados, a infraestrutura de crédito e de tecnologia para transformar esses recursos naturais com responsabilidade ambiental em um modelo de desenvolvimento sustentável que possa assegurar a essa população interiorana uma melhoria da qualidade de vida, é o grande desafio da Amazônia brasileira e o grande desafio do estado do Amazonas. O senhor falou em questão da energia elétrica. Qual é o obstáculo para se levar energia elétrica a toda a população do Amazonas? É principalmente a distribuição, por causa das grandes extensões? É fonte que não tem hidrelétricas? O que é? Bem, primeiro, o Amazonas não tem hidrelétricas. A única hidrelétrica que foi construída no Amazonas foi a hidrelétrica de Balbina, final da década de 60, começo da década de 70, e é uma tragédia do ponto de vista do custo-benefício ambiental. Alagou-se uma área gigantesca de floresta, perdeu-se fauna, perdeu-se flora, perdeu-se uma série de riquezas naturais para produzir algo como 125 megas de energia. Hoje,
o Amazonas tem uma matriz energética baseada no gás natural, que é produzido no próprio estado. O estado tem petróleo, tem gás. O Amazonas, aliás, a gente não sabe o que não tem no Amazonas, né? Porque na área mineral nós temos hoje talvez uma das maiores reservas minerais do povo brasileiro está no subsolo do Amazonas, não é? Na área de petróleo está comprovado que em terra firme o Amazonas talvez tenha uma das maiores reservas brasileiras de petróleo em terra firme. Nós estamos na era do pré-sal, onde nós somos obrigados a fazer extração de petróleo a 7.000 metros de profundidade em mar aberto, com um custo elevadíssimo. Então, cada vez mais o petróleo de terra firme, o petróleo mais barato, passa a ser um incentivo e uma atração para investidores privados e para a própria Petrobras, no sentido de equilibrar o custo da produção do óleo fóssil a nível nacional. Mas a maior dificuldade para a energia nessas pequenas comunidades é exatamente o fato de elas serem isoladas, distantes e terem pequena escala. Portanto, eu tenho defendido, já como senador da República, defendi como governador, a criação de uma nova categoria de produtores independentes de energia, os comunitários, para que eles possam se organizar em arranjos produtivos, seja de biomassa... Isso é economicamente viável? É economicamente viável porque ele é de microescala, não é? Até porque o extrativismo pode ser a fonte do recurso natural para esse tipo de ação. O que precisa é ter o reconhecimento do marco regulatório por parte da ANEEL para que esses produtores sejam efetivamente considerados um arranjo de produção de energia. São pequenas termoelétricas? São pequenas termoelétricas movidas ou por biomassa ou por biodiesel. Com produção dessa biomassa e desse biodiesel na própria microrregião. Isso é um ciclo virtuoso, porque você pode utilizar a natureza de forma responsável, ao mesmo tempo resolver um problema de infraestrutura absolutamente indispensável para o século XXI e gerar aquilo que eu chamo de um programa vencedor, aonde vence a energia porque vai ser atendida a demanda, vence o trabalhador porque passa a ter emprego e renda, e vence o meio ambiente porque valoriza-se a floresta em pé e desta forma valoriza-se os serviços ambientais por ela gerados. Nós estamos terminando esse bloco, mas eu queria, antes de terminar, que o senhor falasse um pouquinho, resumidamente, da importância da Zona Franca de Manaus. Fundamental. A Zona Franca de Manaus foi que nos possibilitou chegarmos até aqui nesse status quo que falamos até ainda há pouco. O que diferencia o Amazonas do Pará, ou de Rondônia, ou do Acre, é exatamente a Zona Franca de Manaus. O Pará está com 35% da sua área desmatada por causa que o planejamento econômico e a diretriz dada pelo governo brasileiro para o Pará foi semi-elaborado, setor primário e minério. A mesma coisa para o estado de Rondônia. O estado de Rondônia teve o semi-elaborado, o setor primário e minério, o cerne e o eixo do seu desenvolvimento. O Acre, basicamente, o setor primário e a pecuária, né? O Mato Grosso, numa segunda etapa, veio com plantio de soja, de algodão, de grãos, etc. No Amazonas, o estímulo e o direcionamento do governo brasileiro para o Amazonas era a Zona Franca de Manaus. Portanto, atirou-se no que viu e acertou-se no que não se viu à época, ao criar a Zona Franca de Manaus. E é importante que a TV Senado mostre isso para o povo brasileiro, porque a Zona Franca de Manaus hoje é o maior programa de compensação ambiental que o Brasil criou. E graças à Zona Franca, 98% da nossa floresta está preservada, sendo hoje o maior patrimônio do povo brasileiro. Mais desenvolvimento sustentável e reforma política. No próximo bloco. Não saia daí.